Deuteronômio capítulo 5. Nós iremos continuar a nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje nós iremos falar sobre o 4º mandamento. Um mandamento que promove muita discussão, algumas interpretações equivocadas, mas que é um mandamento muito importante e com um significado cheio de esperança para os crentes. Então, Deuteronômio, no capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 12. A palavra de Deus vai dizer assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós te glorificamos, Pai. Senhor, é um privilégio estarmos na presença do Senhor, louvando, bendizendo e exaltando o Senhor. Nós que somos pecadores e que de maneira nenhuma poderíamos nos achegar diante de Ti. Não só, Pai amado, agora nos achegamos diante de Ti, mas fazemos isso confiadamente. Não por nossos méritos, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos purificou dos pecados, que, Senhor Deus, nos comprou para Ele, que nos uniu a Ele e que restaurou a comunhão com o Senhor, ó Pai. Eterno Deus, que nessa noite o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, que nessa noite o Senhor possa trazer edificação, entendimento da Tua palavra aos meus irmãos, Pai. Que o Senhor de fato ensine os meus irmãos, que o Senhor os edifique, que o Senhor fortaleça a fé deles, Pai. Pois o Senhor nos chama a guardar um dia para Ti, para que o Senhor trabalhe em nós. Eterno Deus, eu sou fraco, eu sou um pecador, eu sou um homem perverso e mau. Que o Senhor possa perdoar os meus pecados, Pai. E que nessa noite eu seja encontrado como um dispenseiro fiel a Ti, que é aquilo que o Senhor requer dos seus dispenseiros. Usa-me, Senhor Deus, com a Tua graça e com a Tua bondade e misericórdia. Não por mim, Deus, que nada mereço, mas pela Tua igreja, que precisa ser edificada, suprida, alimentada pela Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós iremos entrar no 4º mandamento. E esse mandamento, ele tem muitas coisas para serem trabalhadas. E eu espero que os irmãos estejam confortáveis aí, porque a gente vai ficar aqui semelhantemente Paulo falando e eu tipo na janela. Então eu espero que os irmãos estejam confortáveis. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o 4º mandamento, ele é um mandamento que sempre recebe muita discussão. O 4º mandamento é algo que a maior parte das pessoas não tem noção nenhuma e alguma sobre ele. Nenhuma noção. Não fazem a menor ideia de como se relacionar com ele. Muitos seguem simplesmente a carruagem como por obrigação, sem nenhum entendimento, sem nenhum pensamento acerca disso, sem nenhuma reflexão. Outros são doutrinados por teólogos de caixinha de perguntas da internet,
Pessoas que vivem de pequenos trechos de pessoas que elas nunca conheceram e elas acreditam que aquilo é a verdade absoluta da Escritura e aí elas se perdem. E todas essas ideias, meus irmãos, acerca do quarto mandamento fazem com que a gente tenha muitos danos na nossa fé. Faz com que a gente sofra diversos danos na nossa fé, porque nós não temos entendimento bíblico e adequado, e nós metemos os pés pelas mãos e fazemos tudo errado. Então, hoje nós iremos tentar trazer esclarecimentos acerca deste mandamento e demonstrar a importância de cumprir com ele. E quando nós começamos a estudar sobre essa série de mensagens, nós aprendemos que a lei moral de Deus, condensada nos 10 mandamentos, elas não são inúteis e sem proveito para os crentes. Como se a lei moral de Deus já não tivesse nenhuma validade para nós. Nós aprendemos, na verdade, o contrário. Nós aprendemos que a lei moral de Deus, diferentemente das leis cerimoniais e civis, elas ainda são vigentes para nós, úteis para nós e que nós devemos sim observá-las. Nós aprendemos sobre a tripartição da lei, que a lei de Deus ela é dividida em lei moral, lei cerimonial, lei moral, cerimonial e lei civil. E as leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo, e uma vez que Cristo veio, ela tem o seu cumprimento e não mais são observadas. Nós aprendemos que as leis civis, uma vez que o povo de Israel era uma teocracia, onde Deus governava o povo, ele precisava de leis para que eles fossem governados, e que hoje nós, vivendo no Brasil, numa democracia, não se aplica mais aquelas leis de maneira igual. Por exemplo, você não desrespeita o seu pai e é levado por uma praça para ser apedrejado. Isso não acontece mais. Existe um princípio de honrar o pai presente, e esse princípio está até nos 10 mandamentos, contudo, não é mais assim que funciona. Porque essas leis civis, elas eram para o povo de Israel se organizarem. Contudo, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, escrito pelo próprio Deus, em tábuas de pedra, elas são para nós perpétuas, elas são para nós úteis, elas são para nós requeridas. Então, meus irmãos, quando nós afirmamos que o quarto mandamento ele é importante, pode haver 3 maneiras de se pensar sobre isso. A primeira maneira é pessoas que vão negar isso e vão dizer, não, o quarto mandamento ele não é importante, ele já foi abolido. Existe uma segunda maneira de se pensar isso, que é, o quarto mandamento ele é importante, mas ele é observado no sábado e deve ser observado no sábado. E existe um terceiro argumento que é, o quarto mandamento é importante e ele é o dia do Senhor. E nesta noite a gente vai pensar, esclarecer essas 3 visões, para que numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir, a gente de fato trabalhe mais detidamente sobre o quarto mandamento. Uma vez que nós entendemos exatamente isso, que fomos esclarecidos por isso, nós então poderemos ser mais edificados por este mandamento. Enquanto nós tivermos dúvidas acerca dessas coisas, o quarto mandamento ele sempre vai ser um negócio truncado, difícil de engolir, complicado. Então que nessa noite a gente caminhe primeiro no entendimento do quarto mandamento. E o quarto mandamento, meus irmãos, diferentemente desse primeiro argumento que é o quarto mandamento foi abolido, diferentemente daqueles que argumentam dessa forma, o quarto mandamento ele não foi abolido. O quarto mandamento ele ainda é útil e ele ainda é requerido aos homens. O quarto mandamento ele ainda é requerido aos homens. O quarto mandamento ele não foi excluído da lei moral de Deus.
O quarto mandamento, ele não foi cortado da lei moral de Deus. Não foi pegado uma marreta e uma talhadeira e quebrado a tábua de pedra na parte do quarto mandamento e retirado de lá. Isso não existe. Por causa do dispensacionalismo, meus irmãos, que faz uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento, aquelas coisas eram apenas para o povo de Israel e que agora no Novo Testamento é diferente. E alguns mais extremos vão dividir até entre o Novo Testamento ainda novas dispensações, novas maneiras de se enxergar essa aliança de Deus. Isso vira uma confusão terrível. E por causa do dispensacionalismo, é que muitas pessoas acreditam que a lei de Deus e que o quarto mandamento em especial, eles não são mais úteis para nós. É por causa dessa ideia que olha para o Antigo Testamento e fala, ok, eu não tenho nada a ver com isso. E olha para o Novo Testamento e fala, aqui é o meu lugar, que existe um problema com a lei de Deus e com o quarto mandamento, desprezando assim a lei de Deus, toda a lei de Deus e, consequentemente, o quarto mandamento. Mas, meus irmãos, essa influência do dispensacionalismo, ela não pode estar presente conosco. Como Joel Bick, ele já vai fazer uma constatação que é o seguinte: o resultado do dispensacionalismo, da influência dele, tem sido a destruição em grande escala da convicção acerca do dia do Senhor. Essa ideia de que existe uma separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de que não é mais uma aliança que ela, como nós entendemos, ela vai sendo cumprida em Cristo Jesus, mas uma diferença. O Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Está errado, meus irmãos. E essa ideia vai fazendo com que nós sejamos completamente levianos com a lei de Deus, completamente displicentes com o quarto mandamento. E além da influência dispensacionalista, a gente também tem os adeptos da nova teologia, da teologia da nova aliança, que é algo que eu também falei no nosso primeiro sermão, que eles afirmam que a lei moral de Deus não tem mais utilidade para nós e que nós seguimos agora a lei de Cristo. Entretanto, é engraçado que a lei de Cristo, ela é quase igual à lei moral de Deus. A única coisa que é retirada da lei de Cristo é justamente o quarto mandamento. Então, um grande pensador dessa linha de pensamento da nova teologia, da teologia da nova aliança, que é o nosso querido Douglas Moo, ele vai dizer assim: todos os 10 mandamentos eram expressões da vontade de Deus para o povo de Israel. E sabemos do Novo Testamento que 9 deles comandam o Estado que continuam a ser vinculantes aos crentes do Novo Testamento. Eles estão ligados a nós, não porque estão nos 10 mandamentos, mas porque o Novo Testamento deixa claro que são expressões da lei moral eterna de Deus. E é interessante, meus irmãos, a gente perceber a contradição dessa teologia da nova aliança, que ela não consegue sistematizar adequadamente aquilo que ela pensa, vão usando termos intercambiáveis e vão misturando as coisas, porque o Douglas Moo, nessa citação, ele diz que os 10 mandamentos eram expressões da vontade de Deus. E ele diz que agora no Novo Testamento, 9 desses mandamentos, eles são expressões da moral eterna de Deus, exceto o quarto mandamento. Só ele não. Só este mandamento não. E ele não consegue defender isso com força,
com argumentos sólidos, porque a lei moral de Deus, diferentemente do que os dispensacionalistas pensam, e que esses divisores entre a lei moral de Deus e a lei de Cristo tentam defender, não existe. A lei moral de Deus, ela é confirmada no Novo Testamento por Cristo e pelos apóstolos. É confirmada por Cristo e pelos apóstolos. Cristo, no Sermão do Monte, ele não está falando, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, rejeitem isso, eu lhes digo coisas novas. Não é isso que Cristo está falando. Cristo está falando, vocês ouviram o que foi dito por eles, fariseus, escribas, mas eu vos digo, e ele vai e explica profundamente a lei moral de Deus, sem os erros, sem os problemas que a tradição dos fariseus colocaram sobre a lei moral de Deus. Então, meus irmãos, o que o Douglas Moo e os adeptos dessa teologia dizem é que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eram expressões da vontade de Deus, da moral de Deus, mas que agora apenas um mandamento foi abolido. E 9 desses mandamentos ainda são guardados, ainda são expressões da moral eterna de Deus. Mas nós afirmamos que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, são válidos e úteis para todos os crentes. Todos os crentes. Nós reconhecemos que era válido e útil para Israel, e nós reconhecemos que é válido e útil para a igreja. Muitos vão dizer assim, não, mas o 4º mandamento no Novo Testamento ele foi abolido, porque você vê Paulo falando contra o sábado. Se você vê Paulo falando contra o sábado, logo Paulo ele é contrário ao 4º mandamento. Mas, meus irmãos, existem de fato textos onde Paulo fala sobre o sábado. E esse argumento que esses homens utilizam, eles não são sólidos. Porque quando nós iremos interpretar as Escrituras, venha no Café com Teologia, você irá aprender mais sobre isso. Mas quando nós iremos interpretar as Escrituras, nós precisamos buscar qual é a intenção do autor. Qual é a intenção do autor quando ele está dizendo essas palavras? A gente tenta buscar, de fato, o único sentido do texto, que é aquele pretendido pelo autor. O que nós chamamos, quando vamos falar de maneira mais acadêmica, do método gramático histórico. Então nós precisamos olhar para o contexto, nós precisamos olhar para aquilo que o autor deseja e assim nós teremos uma compreensão daquilo de fato que ele está querendo dizer ali. E quando Paulo, ele escreve e ele fala em alguns textos contra o sábado, ele não está negando, abolindo o 4º mandamento, mas Paulo lutava ferrenhamente contra os judaizantes. Paulo lutava contra aqueles que diziam que Cristo não era suficiente, mas era Cristo e todo o judaísmo, era Cristo e a circuncisão, era Cristo e as festas, era Cristo e as dietas. Então, quando Paulo ele vai fazer uma confrontação e ele cita o sábado, ele não está desprezando o 4º mandamento, ele está simplesmente combatendo todo o sistema judaico ali envolvido, e não apenas o 4º mandamento. Vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 2, e vamos ler o verso 16 e 17. Colossenses, no capítulo 2, o verso 16 e 17. Olha como fica claro que Paulo quer dizer aqui. Verso 16, Paulo diz assim:
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua novas, ou sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha como Paulo, ele pega todas as coisas que de fato mostravam o judaísmo, singularizavam o judaísmo, para ele fazer essa defesa aqui. Ele cita, olha, ninguém vos julgue por causa de comida, a dieta judaica. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova. Ninguém vos julgue por causa de sábados. Porque essas coisas apontavam para Cristo. Então, quando Paulo ele está falando aqui, ele não está falando, olha, não precisa guardar o sábado, muito menos o domingo, porque o quarto mandamento já passou. Não é isso que Paulo está dizendo, mas Paulo está falando, olha, os judaizantes, eles querem que vocês tenham Cristo mais o judaísmo, mas a verdade é que Cristo é suficiente. E todas essas cerimônias do judaísmo, na verdade, apontavam para Cristo. Ele é o corpo. O corpo, na verdade, é de Cristo. Ele é a cabeça. Então esse argumento que dizem que Paulo ele fala contra o sábado, quando a gente vai para o contexto e a gente avalia, nós percebemos que Paulo ele não está falando contra o quarto mandamento, mas ele está combatendo o judaísmo dos judaizantes que diziam que Cristo não é suficiente. E se Cristo não é suficiente, nós estamos perdidos. Se Cristo não é suficiente, nós estamos perdidos. Mas se Cristo é suficiente, nós temos segurança. Nós temos segurança. E é essa a luta de Paulo contra esses homens. E não contra o quarto mandamento. Então, meus irmãos, é sempre interessante nós percebermos como essas ideias sempre desprezam o dia do Senhor. Sempre pega o dia do Senhor e joga ele lá no lixo. Sempre tratam o dia do Senhor como algo meramente opcional. Se você quiser guardar um dia para cultuar a Deus, você que sabe. É você que decide. A Bíblia não tem nada com isso. Deus não faz questão do seu povo adorar Ele. Normalmente é esse o argumento. Quando você leva ele às últimas consequências, é isso. Deus ele não se importa em ser adorado ou não. Deus ele não está nem aí se ele é adorado ou não. Deus não está nem aí se nós prestamos culto a ele ou não. Porque se guardar um dia para cultuar a Deus é meramente opcional, tanto faz, Deus ele não se importa. Mas irmãos, como nós aprendemos nos estudos dessa série de mensagens, a lei moral de Deus não é descartável e não é inútil. A lei moral de Deus não foi abolida. A lei moral de Deus é útil para nós. É útil para que nós venhamos conhecer o caráter santo de Deus e saber como devemos proceder para viver uma vida que glorifica o nosso Senhor e Salvador. A lei moral de Deus ela não é descartável, mas ela é extremamente útil para nós. Nós não podemos cair na mentira que o quarto mandamento ele foi abolido, que o quarto mandamento ele foi algo do Antigo Testamento e que agora não precisamos mais observar ele. Pois o quarto mandamento, meus irmãos, ele é um eco da criação. O quarto mandamento, ele é um eco da criação. Quando Deus, ele cria o universo, quando Deus, ele cria todas as coisas, Deus, ele cria a terra,
E depois ele faz separação entre águas, as águas de cima e as águas de baixo. Depois ele faz separação entre as águas de baixo para que se apareça a terra. E depois ele coloca limites nas águas de baixo. E Deus ele cria os luminares, Deus cria as galáxias. E Deus ele vai lá e ele cria os animais. E no mesmo dia que ele cria os animais, ele vai e cria o homem. E quando Deus termina a sua criação, ele vai e descansa. Deus ele vai e descansa. O quarto mandamento, ele é um eco da criação. Um eco da criação. E é por isso que o texto começa dizendo, quando nós voltarmos lá em Deuteronômio, ele diz que esse guardar, em Êxodo está mais claro do que em Deuteronômio, porque em Êxodo fala, se lembre. Se lembre de quê, Moisés? Se lembre que Deus ele descansou. E não só isso, se lembre da redenção. O quarto mandamento, ele faz uma alusão à criação e à redenção de Deus. E, meus irmãos, quando Deus termina a sua obra da criação, ele estabelece o princípio do descanso. E esse princípio, ele que é visto no quarto mandamento, que tem esse padrão criacional, ele é semelhante ao casamento monogâmico, que também é um padrão criacional. Ela é semelhante também à autoridade masculina na igreja e na casa, que remete ao padrão criacional. Ele também é visto no trabalho, que é algo bom, proveitoso, útil e louvável, que os homens devem sim trabalhar, porque é um padrão criacional. O quarto mandamento é um padrão criacional também. Então, da mesma maneira que todas essas coisas, elas permanecem, o quarto mandamento ele também permanece. O quarto mandamento ele não foi iniciado no Sinai, mas ele é um eco da criação de Deus. Ele é um eco da criação de Deus. Concluímos, meus irmãos, que o quarto mandamento não foi abolido. Ainda está vigente, ainda é requerido, ainda é preciso guardar um dia de culto e descanso a Deus. Então, a primeira argumentação é, não precisamos guardar o quarto mandamento, ele foi abolido. Eu espero que essa exposição tenha demonstrado para os irmãos que não, o quarto mandamento ele não foi abolido. A lei de Deus não foi abolida. O quarto mandamento ainda é útil, ainda é vigente. O quarto mandamento ele é um eco da criação e não apenas estabelecido no Sinai, como alguns tentam afirmar, mas o quarto mandamento é útil, requerido por nós. Requerido por nós não, requerido de Deus para nós. E eu espero que os irmãos tenham entendido, então, que a abolição do quarto mandamento não é bíblico. Não é algo bíblico, defendido no Novo Testamento. E o segundo ponto é que se de fato o quarto mandamento ainda é vigente, muitas pessoas falam assim, não, o quarto mandamento é vigente, mas é guardar o sábado, não guardar o domingo. É guardar o sábado e não o domingo. Muitos acreditam que ainda deve se guardar o sábado, que deve se observar esse dia e que é errado não observar esse dia. As pessoas acham que é por convenção social que mudou o sábado para o domingo. Eu me recordo quando eu ainda era um novo convertido e nos trabalhos que tinham nos lares lá na antiga igreja, um rapaz, ele mais jovem, ele falou de maneira assim, bem sincera, que ele falou, mas a gente tinha que guardar o sábado, né? A gente guarda o domingo, mas é porque a sociedade decidiu que era o domingo agora. E aí a pessoa que organizava ali o trabalho,
Ela virou e falou para ele assim: se você não guarda o sábado, se você quer guardar o sábado, você não pode comer carne de porco também não. E aí ele falou: lá em casa a gente não gosta de comer carne de porco por causa disso. E assim, é engraçado porque nas minhas leituras naquela época eu li justamente Colossenses e aquilo estava fresco na minha mente. Eu falei: não, mas quando você vem aqui em Colossenses no capítulo 2, olha o que Paulo ele está ensinando aqui. Isso é muito interessante, irmãos, porque muitas pessoas acham que é uma conveniência social que fez mudar o sábado para o domingo. Mas os crentes, eles não se importam com convenções sociais. Os crentes, eles não estão nem aí para isso. Os crentes, eles não se importam com isso. Não se importam, os verdadeiros crentes não mudam por causa das pressões sociais. Começou-se a fazer uma pressão social para que agora tenha pastoras na igreja. E daí? Nós somos seguidos pela palavra de Deus. Começou agora uma pressão social para que se aceite um casamento homossexual. E daí? Nós não somos conduzidos e levados por convenções sociais. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. E da mesma maneira é com o dia do Senhor. Nós não deixamos de guardar o sábado pelo domingo por convenção social. Mas nós somos guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Nenhuma convenção social fora da palavra de Deus tem lugar na igreja. Nenhuma dessas convenções sociais pode influenciar e mudar a igreja. O que proporciona a mudança de sábado para domingo é Cristo. É Cristo. Porque quando nós olhamos para o quarto mandamento, de separar, de santificar um dia para Deus em culto e descanso, nós precisamos notar que existe um caráter moral, perpétuo e eterno, e um caráter cerimonial que tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Van Dixhoorn vai dizer: os puritanos distinguiam o que era cerimonial daquilo que era moral no quarto mandamento. O dia a ser guardado era considerado cerimonial e assim sujeito à mudança. O ritmo de descanso, um dia em 7, era uma ordenança moral que deve ser cumprida por todos até o fim do mundo. Em outras palavras, o mandamento não contém a observância do 7º dia em ordem, mas de um 7º dia em frequência. Então o que esse estudioso está dizendo para nós é que os puritanos, eles percebiam, e a nossa confissão de fé também percebe dessa maneira, que de fato o caráter moral e imutável da lei de Deus é que se separe um dia em 7 para cultuar a Deus e descansar, mas que o 7º dia, o sábado, ele era uma sombra de Cristo. Portanto, como uma sombra de Cristo, portanto, como Cristo sendo Senhor sobre o sábado, esse dia foi mudado porque Cristo tem a primazia sobre o sábado, mas que o caráter imutável e moral de se separar um dia para cultuar a Deus, ele ainda permanece. Ele ainda permanece. É por esse mandamento ter um caráter moral e outro cerimonial, que este mandamento ele aponta para Cristo, meus irmãos. O sábado judaico, ele vai fazer uma alusão, ele vai rememorar, ele vai se lembrar da criação e da redenção proporcionada pelo Senhor. Você está com a sua Bíblia aí em Deuteronômio? Se não, abra aí mais uma vez. E olha o que Moisés ele vai dizer no versículo 15.
Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Além do quarto mandamento apontar para a criação, ele também aponta para a redenção do povo de Israel e o descanso na terra prometida. Olha, vocês têm que guardar, porque nesse dia vocês vão se lembrar de como Deus os libertou do Egito com mão poderosa. Como Deus os tirou do cativeiro e os levou para uma terra de descanso. Como Deus, Ele salvou vocês da prisão do Egito e os libertou para vocês serem o povo de Deus na terra prometida. Esse descanso na terra prometida, essa redenção, elas, meus irmãos, apontam para Cristo, em quem nós temos o descanso perene e perfeito e a ressurreição completa e verdadeira, eterna. Além do descanso das tarefas diárias, que são importantes, aqui, meus irmãos, o quarto mandamento tem a promessa do descanso eterno. O sabá criacional aponta para o descanso eterno dos crentes em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse dia, quando nós nos lembramos da redenção e do descanso eterno, nós certamente nos lembramos de Cristo e vemos como Ele é o cumprimento, desse caráter tipológico, deste mandamento, que não falava dele em si mesmo, mas falava de Cristo. Olha, se lembre da redenção no Egito e descanse sabendo que Deus nos tirou de lá com mão forte. Irmão, se lembre da redenção em Cristo Jesus e como Cristo nos tirou de lá do pecado, das trevas, com mão forte e nos leva a um descanso eterno. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4 demonstra claramente como este mandamento, como este descanso, ele apontava para Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor sobre o sábado. Jesus é o Senhor do descanso eterno. Em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus já tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse: no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera.
E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O argumento aqui do autor de Hebreus, ele vai nos demonstrar que mesmo a criação do mundo, já tendo sido concluída perfeitamente por Deus, mesmo Deus ele tendo descansado, esse descanso apontava para um descanso final e eterno. E o povo de Israel, mesmo conduzido por Josué até a conquista da terra prometida, não alcançou esse descanso. E o autor de Hebreus, ele, claro, no contexto dele, no contexto de perseguição, ele fala que, olha, parece que foi deixado para trás, né? Parece que a gente não vai alcançar esse descanso, mas a verdade é que esse descanso está em Cristo. E observe só como ele está em Cristo, porque até mesmo quando o povo ele conquista a terra liderados por Josué, Davi ele vem depois de Josué e ele fala, ainda tem um descanso para nós. Mas se a terra prometida é a terra do descanso, como ainda tem um descanso prometido? Então o autor de Hebreus, ele magistralmente nos demonstra que o descanso eterno e prometido está em Cristo. É em Cristo que nós descansamos, é em Cristo que nós temos segurança, é em Cristo que nós iremos nos alegrar eternamente. É em Cristo que nós iremos nos alegrar eternamente. E ele fala no verso 9 de maneira tão bela, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Da mesma forma que Deus, quando terminou a sua criação no sexto dia, descansou no sétimo dia. Aqueles que estão unidos a Cristo, eles também descansarão à semelhança de Deus, descansando das suas obras. Descansando nas suas obras. Portanto, meus irmãos, resta um descanso para os crentes, resta ainda um lugar de descanso eterno, um lugar de pleno descanso e satisfação em Deus, um lugar de descanso onde não mais haverá pecado, dor e tristeza. E este lugar é no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Este é o lugar que Jesus ele disse que foi preparar lugar. Ele diz, olha, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei preparar um lugar para vocês. Este é o lugar que Cristo conquistou quando Ele venceu a morte pelos seus eleitos. Quando Ele venceu o pecado pelos seus eleitos. E após o seu trabalho na cruz do Calvário, Cristo ele entra no seu repouso. E o sábado aponta para a ressurreição de Cristo Jesus e para o descanso eterno que os crentes desfrutarão.
para o descanso eterno que os crentes desfrutarão. E antes da gente prosseguir para a conclusão do argumento, meus irmãos, você tem descansado em Jesus? Você tem repousado no seu Senhor e Salvador? Ou você tem lutado sozinho, se esforçado sozinho e se esquecido de descansar em Cristo? Quando a vida se torna difícil, meus irmãos, e ela se torna, é possível te ver descansando em Cristo Jesus? É possível te ver esperando em Jesus Cristo? É possível te ver confiando em Cristo Jesus? Ou que se vê o desespero como um vaso de barro com um tesouro precioso dentro e que é quebrado para que se veja o que tem lá dentro. Quando a vida ela é difícil e ela quebra você, as pessoas conseguem ver Cristo, você descansando em Cristo, você se alegrando em Cristo, você confiando em Cristo. Ou quando a vida vem e quebra você, um mero vaso de barro, tudo que se vê são cacos desse vaso espalhado pelo chão. Meus irmãos, se nós estamos unidos a Jesus, se nós amamos a Jesus, nós precisamos aprender a descansar no Autor e Consumador da nossa salvação. Nós precisamos aprender que existe um lugar de descanso e alegria para nós. Que existe um lugar de paz, um lugar que nós viveremos eternamente com Jesus. E que essa alegria e essa paz, ela deve começar desde já. Nós já devemos desfrutar dela. Não precisamos passar a nossa vida inteira amargurados na tristeza, na solidão, na miséria, porque nós estamos unidos a Cristo e certamente iremos viver com Ele eternamente. Então se alegre, confie em Cristo, descanse nele, pois se o mais difícil Ele fez, que é ter morrido pelos nossos pecados, o mais fácil então Ele vai fazer, que é nos levar até o fim dos tempos nas suas mãos poderosas e santas. Meus irmãos, o quarto mandamento aponta para Cristo. O dia prometido só é encontrado em Cristo. Como Spurgeon vai dizer, congregamos no primeiro dia da semana em lugar do sétimo dia, pois a redenção é até mesmo uma obra maior que a criação e mais digna de comemoração, e porque o descanso que seguiu a criação é superado pelo repouso que segue a consumação da redenção. O dia da ressurreição de Jesus, o domingo, primeiro dia da semana, é o dia que nós nos lembramos da nossa redenção. O dia que Jesus Cristo venceu a morte, o dia que Ele venceu por nós, este é o dia que os crentes guardam para prestar culto ao seu Senhor. É esse dia que os crentes guardam para meditar na grande obra da redenção operada pelo Filho bendito de Deus.
será mais falado numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Mas, meus irmãos, o domingo não é para que você passe com a mente perdida, mas é para que você deixe Deus trabalhar na sua vida enquanto você medita em Cristo, na ressurreição de Cristo, nos benefícios dela, de como você era um pecador, mas Cristo te salvou. E é por isso que nós nos alegramos quando nós cultuamos a Deus, porque esse dia é o dia de nos lembrarmos da graça derramada sobre cada um de nós. Não é um dia para a gente perder com a nossa mente em coisas inúteis, mas é um dia de nos lembrarmos de Cristo, da redenção de Cristo, do descanso que hoje no domingo nós ensaiamos, mas que eternamente nós iremos viver. Nós ensaiamos todo domingo, descansando e cultuando a Deus e falando: um dia eu verei Ele face a face, um dia Ele irá me consolar, um dia Ele enxugará as lágrimas do meu rosto, um dia não haverá mais pecado, um dia a alegria será perfeita e eterna. Meus irmãos, se o povo de Israel guardava o sábado para rememorar a criação e a redenção que Deus fez por eles no Egito, os crentes, eles guardam um domingo, o dia do Senhor, para que eles se lembrem da redenção, eterna redenção, que Cristo Jesus conquistou para eles. Uma redenção infinitamente superior. Então, meus irmãos, nós não abolimos o sábado por convenção social. Porque agora, a sociedade decidiu que o domingo é o dia de descansar, e de segunda a sábado é para trabalhar. Não, os crentes, eles não são conduzidos dessa maneira. Mas nós guardamos o domingo porque Cristo venceu por nós no domingo. Porque o descanso que o sábado aponta, ele é cumprido em Cristo. E, portanto, é em Cristo que está, de fato, o verdadeiro descanso. É em Cristo que está, de fato, a redenção perfeita. Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E este dia é o dia que os crentes se alegram e prestam culto a Deus. Cristo é a razão, sempre foi Cristo, sempre será Cristo, que irá conduzir à prática, a devoção e o proceder da igreja, pois Ele é o cabeça. É Ele quem decide como nós devemos agir, como nós devemos proceder. Então nós vemos que o primeiro argumento, não se preocupe com o quarto mandamento, foi abolido, ele não se sustenta. E nós percebemos, assim espero, que nós não guardamos o sábado, porque o sábado ele tem um caráter sim, moral, perpétuo, de guardar um dia para cultuar a Deus, mas que ele também tinha um caráter tipológico que apontava para Jesus Cristo, que é o cumprimento desse descanso eterno, que é onde nós nos lembramos da redenção perfeita no sangue do Filho bendito de Deus. E dessa forma nós chegamos no terceiro daqueles 3 primeiros pontos que eu falei, que é o dia do Senhor. A maneira que nós enxergamos será mais bíblica de se compreender o quarto mandamento. Enquanto alguns asseveram que o quarto mandamento foi abolido e outros que a maneira correta é guardar o sábado, nós percebemos pela Escritura que o quarto mandamento é para ser cumprido unido a Jesus, adorando a Jesus,
cultuando a Deus no domingo. E nós vemos isso já no início da era apostólica, meus irmãos. Quando nós vemos, como eu brinquei no início, Paulo estava pregando no primeiro dia da semana, quando o Eutico cai da janela. Espatifa lá embaixo, lá, e todo mundo tem que correr para socorrer o cara. Quando Paulo ele fala para recolher as ofertas, é no primeiro dia da semana. O dia de partir o pão é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, ainda na era apostólica, é se referido por João, apóstolo João, como o dia do Senhor, lá em Apocalipse. Estava eu no dia do Senhor, quando ele tem aquelas visões do Apocalipse. Então, meus irmãos, desde o início da era apostólica, nós vemos os apóstolos reunidos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, não muito tempo depois, ainda na era dos apóstolos, é referido por João como o dia do Senhor, quando ele inicia o livro de Apocalipse. E eu quero chamar o louvor e quero convidar você a ficar sobre seus pés. Ainda tem bastante coisa para falar desse quarto mandamento. E se Deus nos permitir, nós iremos ainda falar sobre os caráteres negativos, preceitos negativos que esse mandamento ele tem, daquilo que esse mandamento proíbe, daquilo que esse mandamento proporciona, como deve ser o nosso entendimento e a disposição do nosso coração para esse mandamento. Mas se a gente fosse falar disso tudo hoje, ia demorar demais. Então, meus irmãos, nós crentes guardamos o dia do Senhor. Esse dia é um dia importante para cada um de nós. É um dia especial de culto a Deus, um dia de alegria. Um dia para louvar a Deus. Como Dix Horn vai dizer, se nos lembrarmos do dia do Senhor, adorando a Ele, buscando fazer o bem, se esse é o anseio de nossos corações, com a ajuda de Deus não podemos estar muito errados. Mas se ainda errarmos, podemos nos voltar para o Senhor do sábado, que ressuscitou na manhã de um domingo, para que os pecadores achassem vida e olhassem em direção a um descanso eterno com Ele e com todo o seu povo. Se nós de fato tivermos um coração disposto a cultuar a Deus, de fato de honrar ao Senhor nesse dia, de pensar na redenção, nós podemos manter os nossos olhos no Senhor do sábado, que ressuscitou no domingo, para que nós pudéssemos ter um descanso eterno, unidos com Ele e com todo o seu povo. Domingo ele é bonito, irmãos, porque ele é um prelúdio do céu, porque ele é uma santa convocação, porque ele é um dia que nós nos lembramos do nosso Senhor e Salvador. Domingo, ele é um dia de fato especial. Nós ainda iremos falar mais sobre isso. E o que esse mandamento nos impulsiona a fazer e o que esse mandamento nos proíbe. Mas era importante percebermos que esse mandamento, da mesma maneira que a lei moral de Deus, ainda nos é útil, ainda reflete o caráter santo de Deus e que não devemos negligenciar este mandamento. Pois a lei moral de Deus, ela não foi abolida, irmãos. A lei moral de Deus, ela ainda é útil para nós. Como já foi explicado, não para que nós venhamos obter a nossa salvação, pois nem com o povo de Israel era dessa forma. Olha o que Moisés diz, olha, se lembrem da redenção que Deus operou como um forte. E nós, igualmente, também nos lembramos de Cristo,
A lei de Deus não é para que nós sejamos salvos, mas para que nós nos comportemos como salvos. A lei de Deus é para que nós, à semelhança do nosso Deus, vivamos de uma maneira santa que glorifica a Deus. A lei de Deus, meus irmãos, é útil para nós, pois ela nos mostra onde o nível, a altura da santidade e o caráter de Deus, e faz com que a gente olhe, veja os nossos pecados, se arrependa deles e viva de uma maneira agradável a Deus, uma maneira que reflete o caráter do nosso Deus bondoso, misericordioso, Salvador. Nós já fomos libertos da escravidão. Nós já somos o povo santo de Deus e nós devemos viver para demonstrar a santidade do Deus que nós servimos. A lei moral é guardada, pois isso glorifica o caráter santo de Deus. Importante também esclarecer, meus irmãos, que nós não quebramos este mandamento por não guardar os sábados. Nós não estamos indo contra a vontade de Deus. Nós não somos rebeldes, de maneira nenhuma. Mas, à luz do Novo Testamento, nós aprendemos que esse mandamento, ele permanece. Que ele tem um caráter moral. E ele tinha um caráter que apontava para Cristo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso nós guardamos o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, o dia da nossa redenção, o dia da nossa alegria. E não mais o sábado, pois o sábado era uma sombra de Cristo. E agora que nós já temos Cristo, nós não precisamos mais das sombras dele. E por fim, meus irmãos, talvez essa seja a parte que mais vai se aplicar aos irmãos nessa noite. É muito útil que vocês saibam que o quarto mandamento não foi abolido. É importante que vocês saibam que o sábado, ele não é o dia a ser guardado, mas que é o domingo. Mas, meus irmãos, que cada um de nós, deposite nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor do sábado, que venceu no domingo, para que nós tenhamos um descanso eterno com Ele. E é Ele mesmo que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida nem sempre é fácil, irmãos. Por vezes é dura e difícil, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois Cristo venceu a morte. Cristo venceu por nós e Ele foi preparar um lugar, e um dia nós poderemos descansar da nossa luta contra o pecado e sermos consolados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dando início a uma eternidade de alegria. E é nisso que nós nos apegamos todos os domingos e todos os dias da nossa vida. Descanse em Cristo, se apegue em Cristo, confie em Cristo. Ele está os convidando a lançar sobre Ele os seus fardos pesados e tomar o fardo leve dele. Senhor, nós te bendizemos, Pai, por teu grande amor, por tua bondade imensa, por tua misericórdia indizível.
Quando nós pensamos de fato na graça do Senhor, no favor imerecido dos céus, quando nós, no domingo, lembramos quem nós somos, miseráveis pecadores, e olhamos para o Teu grande amor, é impossível que nós conseguimos expressar com palavras, Senhor Deus, a grandeza da Tua graça, a bondade do Senhor, a maravilha do Teu amor. Os adjetivos são insuficientes. São insuficientes, Deus, não conseguem demonstrar o quão grande é o amor do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor em salvar pecadores, homens maus e perversos, enviando Cristo para morrer no nosso lugar. Mas mesmo que as palavras não consigam demonstrar, Senhor Deus, que o nosso coração, ele clame ao Senhor, que o nosso coração, ele busque ao Senhor, que o nosso coração, ele se derrame em Ti, ó Deus, buscando o consolo, o conforto que Cristo obteve para nós. Que o nosso coração, que o nosso viver, ele demonstre, Pai amado, o quão gratos e maravilhados nós somos pelo Teu grande amor, pela redenção que Cristo conquistou por nós, por Ele nos ter tirado do império das trevas e nos transportado para o Teu reino, ó Deus, Teu reino de amor. Ó Pai, que o Senhor nos ensine amar ao Senhor de todo o nosso coração. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. E dessa maneira que nós venhamos descansar em Cristo, confiando no nosso Salvador. Ajude-nos, Deus. Fortaleça-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.